O conceito não é novo. Na verdade, ao longo da história, ele sempre existiu. Mas é interessante pensar que as novas gerações, as gerações não só do pós-guerra, mas as gerações pós-Vietnã, pós-1968, que foi o ano em que o século XX verdadeiramente acabou, tem uma noção muito melhor do que nós que nascemos antes daquele tempo tinham da palavra, do conceito de resgate. Pelo menos em termos de filme ou exibição na televisão, nós nos familiarizamos com aquilo que começou a surgir basicamente depois da Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967, e a partir daí, 1968 em diante, com o conceito de sequestro. Não era um crime muito comum antes disso. E de repente o sequestro explode nas páginas dos nossos dicionários e salta para a vida cotidiana. Primeiro em termos políticos. Todos lembram aquela famosa cena dos terroristas em Munique, 1972, na sacada da Vila Olímpica, com 11 atletas israelenses, prisioneiros, fazendo uma declaração política a um mundo estarrecido, de que queriam assim defender o que eles reivindicavam como seus direitos e para o que não estavam dispostos a esperar mais, e para o que fariam qualquer coisa, inclusive tirar vidas humanas. O sequestro era a tomada à força de uma pessoa ou de algum bem, ou ambos, em busca de obter algum benefício pessoal ou coletivo, fosse ele político, fosse ele ideológico, qualquer coisa assim. O sequestro entrou no vocabulário diário das pessoas quando, de arma ideológica, ele passou a ser uma ferramenta do crime organizado ou desorganizado, geralmente bem organizado, no nosso país. E as variedades surgiram, e eu tenho certeza que neste auditório aqui, alguém já deve de alguma forma ter sido vitimada ou vitimizada por esse tipo de crime, que agora é prescrito como hediondo, mas ainda assim, simplesmente, quando a pessoa é apanhada, o condena a passar boa parte da sua vida vivendo às custas daquele que ele vitimizou. A ideia de resgate acompanha essa noção de sequestro, porque junto com a tomada à força da liberdade, dos bens, da tranquilidade de um indivíduo, vem o fato de que ele perde o seu status de pessoa, ele perde sua dignidade, ele perde aquilo para o que ele se preparou, para aquilo que ele se esforçou ao longo de sua vida. E há uma incrível semelhança entre esse conceito da nossa vida urbana no final do século XX, começo do século XXI, e esse conceito teológico nas Escrituras. No Jardim do Éden aconteceu um grande sequestro. Um terrorista cósmico entrou e, com sutileza e com a violência dessa tremenda sutileza, sequestrou a humanidade. E esse conceito está por trás daquilo que nós vamos conversar hoje aqui. Esse conceito de resgate permeia toda a Bíblia. No Jardim do Éden houve não só um sequestro, houve também um resgate. As Escrituras nos dizem lá em Gênesis capítulo 3 que o próprio Senhor Deus forneceu
a nossos primeiros pais a solução temporária, a solução necessária para que aquele resultado do sequestro, a tremenda vergonha, a culpa, a separação que aconteceram entre Adão e Eva, fosse suprido. Versículo 21 de Gênesis 3, Moisés nos diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ainda que aí nós não possamos pintar todo o quadro de um resgate completo e compreender totalmente aquilo que viria a acontecer, o conceito de um pagamento para resolver o problema ou parte dele começa a surgir. Algumas pessoas encontram aqui toda a doutrina da redenção, e talvez seja ir um pouco além daquilo que Moisés queria dizer a esta altura, mas as sementes dessa ideia de uma doutrina do resgate, de uma redenção, começam a surgir aqui. Não sabemos que animal foi esse que morreu para oferecer a sua pele, mas percebemos, pelo menos, que há aquela percepção de Moisés, que viria a falar mais sobre o assunto, de que o próprio Deus estava interessado em vir de encontro à necessidade da sua criatura. Diante do patético esforço das criaturas de cobrirem suas próprias vergonhas, tanto físicas quanto morais, uma diante da outra e ambas diante de Deus, Deus vem ao encontro deles e provê algo que é, em contraste, duradouro, suficiente e que tem aquele selo de aprovação, porque parte daquele que foi mais direta e intensamente ofendido por aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, Deus. Esse é o início desse conceito de resgate nas Escrituras. Nos outros textos do Antigo Testamento, particularmente no que nós chamamos de textos legais, ou seja, a legislação de Israel, aquilo que basicamente começa em Êxodo capítulo 20 e se estende pelo livro inteiro, mas particularmente até o capítulo 23, e depois é retomado na seção central de Levítico, a partir do capítulo 11, e depois é tomado no livro de Números, e depois é terminado em Deuteronômio. Havia duas ideias contidas nos termos de resgate. E ambas continham essa ideia fundamental de um pagamento. As traduções não nos ajudam muito, porque nem sempre são coerentes em termos de resgate e redenção, de resgatar e de redimir. E às vezes pensamos que as duas palavras são separadas, uma para cada palavra hebraica, mas infelizmente não é assim. Às vezes uma palavra hebraica é traduzida por duas palavras em português. Às vezes as duas palavras hebraicas presentes no mesmo texto são traduzidas pela mesma palavra. E embora os conceitos sejam semelhantes, resgate e redenção, talvez valha a pena fazer uma distinção entre elas. E é isso que eu vou tentar fazer durante os próximos minutos aqui. Eu preciso pedir desculpas para vocês, porque tem aí na sua apostila, no resumo da minha palestra, uma opção de coisas que não fazem sentido nenhum, e elas são devidas ao fato de que, junto com os arquivos, eu me esqueci de mandar os tipos, os fontes que deveriam aparecer para vocês aí como hebraico e hebraico transliterado. Então, se vocês, por favor, forem pacientes comigo, vai aparecer bonitinho o hebraico lá na tela, mas não o que está aí, essas garatujas aí, são o equivalente daqueles símbolos hebraicos e de transliteração que estão ali. Por favor, me desculpem, foi uma falha minha. Dos conceitos de resgate e redenção, a primeira ideia no Antigo Testamento era de resgatar, de recuperar para a família
um bem que havia sido perdido. Esse conceito é expresso pelo verbo hebraico gaal. Esse é o som dessa palavrinha. E ela conota para nós essa ideia de que alguém que pertencia à família, alguém que tinha laços de sangue, alguém que tinha parentesco, poderia recuperar esse bem que fora perdido. De um modo geral, seria terra, mas isso envolvia também casa e propriedade em geral. A segunda ideia era a ideia de transferir a posse de alguma coisa, de uma pessoa para outra, por meio de um pagamento. Então, algo estava de posse de alguém, uma outra pessoa desejava possuí-lo e o comprava mediante pagamento. Essa ideia é universal, não tem nada de novo nela. E ela é expressa pelo verbo hebraico padá. Esse verbo implicava um pagamento feito para que a posse fosse adquirida. O direito de posse fosse adquirido. Esse conceito permeia os livros da lei e eu vou demonstrar isso para vocês. Dentro do sistema de vida de Israel, falando agora daquela primeira palavra, a palavra Gaal, duas coisas eram extremamente importantes. A primeira era a terra e a segunda era a descendência. Ao longo do livro de Gênesis, Deus faz um compromisso, assume um compromisso com Abraão e seus descendentes. E o compromisso é de dar a eles a terra de Canaã por herança. Dá a eles o direito de propriedade àquela terra. Eu tenho vários alunos que são advogados e tenho aprendido muito com eles no que diz respeito a que termos usar. Durante muito tempo eu falei que Deus dera a Israel a posse da terra. E eles me disseram, professor, o senhor está errado. E eu disse para eles, então falem para mim, eu já estive errado pelo menos umas 2 vezes na minha vida. Por favor, falem para mim onde eu estou errado. Eles disseram, o senhor está usando o termo errado. Deus não deu a Israel posse, Deus deu a Israel a propriedade da terra. Eu comecei a pensar um pouco sobre isso e foi impressionante o esclarecimento que isso me trouxe da parte dos meus alunos. Eles me ensinaram. E a verdade é essa, Deus deu a Israel a propriedade. E essa propriedade essa é inalienável, essa é dada por Deus numa aliança incondicional. Eu imagino que vocês tenham ouvido coisas semelhantes do Randy Cook ano passado, mas essa ideia está presa no fato que Deus mesmo fala de que a terra pertence a Ele. Ele deu o direito de posse a Israel, mas a terra o direito de propriedade a Israel, mas a terra é dele. Esse conceito permeia também os livros da lei, onde a terra era uma promessa distante, era uma expectativa para o futuro, e era algo que poderia ter sido alcançado por aquela geração que saiu do Egito, mas que às portas da terra prometida perdeu a coragem de confiar em Deus. E perdeu o direito de exercer a posse daquilo de que eles eram proprietários. O resgatador em Israel, o Goel, que é como essa palavrinha aí era pronunciada, era um parente de sangue, alguém que assumia a responsabilidade de readquirir uma propriedade perdida, por exemplo, por dívida ou por morte, e mantê-la na família. Eu pensei que exemplo usar no Antigo Testamento para mostrar isso para vocês, e o exemplo natural é Ruth, mas eu quero usar um outro exemplo, porque isso vai demonstrar uma outra questão que talvez seja interessante para vocês verem também.
No capítulo 27 de Números, tem um incidente muito interessante, que ao mesmo tempo ilustra o conceito, mas também corrige um ponto de vista popular e não exato sobre as Escrituras. Está chegando a época de Israel entrar na terra. Eles estão do outro lado do Jordão. Começa-se a discussão de como a terra vai ser dividida quando chegarem do outro lado do Jordão. E surge um precedente jurídico, um caso novo na legislação de Israel. Capítulo 20, versículo 1. O microfone está falhando. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Quão detalhado você pode ser, não? Toda a genealogia. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esse é o nome da minha filha caçula, Tirza. Como Zelofeade, eu só tive filhas. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, um dos líderes da comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor. Muito interessante isso. Eles não se ajuntaram contra Moisés, elas perceberam que tinha sido contra o Senhor, por causa do seu próprio pecado. E não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Essas foram as primeiras feministas em Israel. E o jeito certo de ser feminista é percebendo a realidade da intervenção de Deus na vida do seu povo e de sua família. É um feminismo que tem Deus no centro. Opa, isso é uma coisa nova. Há 3.500 anos atrás. Continua sendo nova. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse. Ele não ficou impetrando liminar, nada disso. Né? Eles falaram com Deus direto. E a Suprema Corte disse o seguinte: as filhas de Zelofeade têm razão. Isso aqui, meus amigos, é uma decisão daquelas de fazer manchete no jornal. Porque dentro da estrutura social da época, em qualquer dos povos, isso aqui era uma novidade. O Senhor continuou dizendo a Moisés: você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E no versículo 8 vem a legislação, publicada no Diário Oficial da Transjordânia. Olha lá. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E, supondo que isso não tenha acontecido, se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Então foi estabelecido esse conceito de que havia uma necessidade de parentesco e que os laços de parentesco eram mais fortes do que as relações sociais normalmente previam. Então o resgatador, o Goel, era uma pessoa que era parente e que recuperava uma propriedade perdida. Tiago, volta um pouquinho, porque ainda tem um pedacinho lá que eu não falei. Igualmente, o Goel, esse resgatador, assumia a responsabilidade de prover um herdeiro. Aqui embaixo, tá? De prover um herdeiro para um irmão que morresse sem deixar filhos. Esse conceito não se originou com Moisés, ele é mais antigo que Moisés. Ele refletia, de alguma forma,
aquela sensação de que moradores numa terra esparsamente povoada sentiam em relação à terra e à sua ocupação. E sem querer ser muito sociológico respeito a isso, vamos voltar lá para o livro de Gênesis e vamos encontrar num daqueles capítulos mais tenebrosos de Gênesis, onde o conflito entre a vontade do homem e a vontade de Deus se torna mais intenso e evidente. A ilustração desse princípio que outros povos também tinham, ainda antes de haver a lei de Moisés. E que Moisés registra como um precedente daquilo que ele viria a ordenar mais tarde. É a história de Judá e Tamar. Judá deixa seus irmãos, capítulo 38, versículo 1, e passa a viver na casa de um homem chamado Adulão, chamado Ira. Ali ele encontra a filha de um cananeu chamado Suá e casa-se com ela. Não nos é dado o nome dessa mulher, mas Judá tem filhos com ela. E ela lhe dá 3 filhos homens. O primeiro chamado o segundo chamado Onã e o terceiro chamado Selá. E como era a praxe, talvez ainda em idade relativamente tenra, talvez aí pelos seus 15 anos, Judá procura uma esposa para o seu filho mais velho. E ele o casa com uma mulher chamada Tamar. Só que ele era um mau caráter, ele era o que hoje nós chamamos de um canalha. Ele é um indivíduo mau perante o Senhor. E Deus o castiga com a morte. E aí nós encontramos o conceito. Versículo 8 do capítulo 38 de Gênesis. Então Judá disse a Onã, o segundo filho: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. O hebraico tem um verbo especial para dizer tudo isso aqui, que significa cumprir as obrigações de cunhado para com ela. Uma palavrinha só em hebraico faz a função de toda uma frase em português. E ele diz: você tem que yavam, esse é o verbo hebraico, para com a sua cunhada. Você tem que suscitar uma descendência. Em português, nós temos uma palavra para isso. Na verdade, é um conjunto de palavras, né? É um casamento levirato. É um conceito que vem da palavra latina para cunhado, que é a palavra levir. Esse Levir Coupe, que já treinou tanto time pelo Brasil, aí, o primeiro nome dele significa isso, cunhado. Não sei se é um bom nome para botar num filho. Mas, o que a gente vai fazer, né? Esse conceito já existia. Por quê? Porque a descendência, porque a preservação da descendência era algo tão significativo. E assim, o Goel assumia a responsabilidade de prover herdeiro para um irmão que morresse sem deixar filhos. O conceito é estranho para nós. Acho que foi assim no caso de Judá, né? O segundo filho não quis funcionar. O segundo filho queria o prazer sem a responsabilidade. E Deus matou o filho também, o segundo. E aí o Judá falou: eu não vou dar o terceiro, porque essa mulher é uma viúva negra que mata na noite de núpcias. E no final das contas, ele não quis dar o filho, acabou ele mesmo sem saber. Cumprindo a função de preservar a descendência. É um milagre da graça de Deus que esse incidente trágico no livro de Gênesis, que está lá no livro de Gênesis para contrastar o que viria a acontecer no capítulo 39, a diferença entre Judá e José. Judá vê uma mulher na rua e diz: é agora. José é sexualmente assediado pela patroa e sai correndo. É uma ilustração poderosa essa no livro de Gênesis. Mas Judá serve para nos mostrar esse conceito,
que Moisés expressou legalmente no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Eu não tenho por uma falha minha, não coloquei a referência especificamente aí, você pode acrescentar. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Deuteronômio 25, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família, o laço, o parentesco a ele. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Olha aquela palavrinha hebraica, uma palavra só. Cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Deixa eu ilustrar isso. Hoje nós temos sobrenomes os mais variados. Tem sobrenome de planta, tem sobrenome de bicho, tem sobrenome de profissão, embora não tenhamos tanto aqui no Brasil assim. Mas ao longo da história, as pessoas foram criando maneiras de identificar os indivíduos. Uma aldeia talvez tivesse vários Joões. Então, em Israel, a identificação, como acontece em povos eslavos e nórdicos, é pelo nome do pai. A gente chama isso de patronímico em teologia, vamos dizer assim. Então vamos supor que um Jacó tivesse um irmão que se chamasse José, e o Jacó casou com a Rebeca, misturando os nomes bíblicos aí, né? Mas morreu sem deixar filhos. Então o José se casava com a Rebeca. Só que o próximo filho, o primeiro filho, que vamos supor se chamasse Levi, não ia ser identificado como Levi ben Yosef. Ia ser identificado como Levi ben Yaakov. O sobrenome, por assim dizer, seria do irmão falecido. Esse era o conceito. Você substituía para preservar o nome do seu parente falecido. Essas duas ideias são bem ilustradas naquela maravilhosa novela, não novela da Globo, né? Nesse gênero literário que é chamado de novela, o romance do livro de Ruth. Aliás, esse livro já foi comentado por um autor cristão, e o título que ele deu à sua obra foi Ruth, o romance da redenção, ou romance do resgate. É um comentário interessante sobre o livro de Ruth, se você quiser algum dia ler. A história é bem conhecida de vocês, não vou entrar em detalhes. Num momento de dificuldade histórica para o seu povo, nos dias em que os juízes julgavam em Israel, um tempo de punição de Deus, um tempo em que a nação e a própria terra estavam debaixo do castigo de Deus, uma família migra. E vocês aqui no Nordeste conhecem muito bem esse conceito de migração. As dificuldades com a lavoura, as dificuldades com o sustento da família, levaram Elimeleque e sua família a saírem de Belém de Judá, e uma grande ironia, e ele sai de Betlehem, da casa do pão, e vai não para outro lugar em Israel, porque a nação estava debaixo da punição de Deus. Ele sai, atravessa o São Francisco, aliás, o Jordão, e vai para Moabe, uma terra estranha, um povo que Deus não abençoava. Aliás, um povo que foi responsável por parte do sofrimento de Israel. Lá a tragédia continua, morre Elimeleque, morrem os dois filhos que aparentemente já não tinham boa saúde de qualquer jeito. E Noemi se vê viúva e separada de seus dois filhos.
perde completamente a razão de viver e decide: eu só tenho uma coisa a fazer, voltar a Israel, pelo menos lá me dizem que há pão. E lá pelo menos eu tenho uma legislação de socorro para os pobres, que aqui em Moabe eu não tenho. E ela volta, uma de suas noras fica, a outra vai com ela, decide que nada vai separá-la. E quando chegam lá, Deus provê misericordiosamente para elas o sustento e também um raiozinho de esperança, porque a certa altura Noemi diz à sua nora Ruth: minha filha, tenho que procurar um lar seguro. Na verdade, a palavra hebraica aqui é a palavra descanso, para a sua felicidade. Descansar lá não era a mesma coisa que aqui no Nordeste. Descansar era casar. Talvez as irmãs achem que isso tem um pouquinho de humor negro, alguma coisa assim. Mas isso era o que eles diziam lá, pelo menos o que Noemi pensava. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Olha aí a palavrinha chegando aí. E ela faz um plano e prepara a Ruth, dá um banho de loja na Ruth, né? Faz uma maquiagem especial e fala: agora você tem que ir lá e apresentar-se a esse homem dizendo: você tem uma responsabilidade para conosco, em termos de ser o nosso resgatador. E a ideia aí, como a gente vê no capítulo 4, envolvia a terra que pertencia a Elimeleque e a viúva que nem era de Elimeleque, era uma viúva de segunda geração. Então Ruth estava numa situação difícil, era de segunda mão e de segunda geração. Mas isso não deteve Boaz. Eu creio que ele não fez isso porque Ruth fosse particularmente bonita, mas por causa das palavras dele. Nós todos sabemos que tu és uma Eshet Hayil, uma mulher virtuosa, uma mulher de valor. E ele decide tomar essa posição. Ele age como resgatador ao não permitir que a terra da família acabe nas mãos de uma outra pessoa que não fosse parente. Ele preserva aquela ordem de terceirização, de novo essa palavra no convívio entre Deus e Israel, que a terra pertencia ao Senhor, mas cada família, cabia a cada família em Israel administrá-la para a glória do Senhor e benefício da comunidade. É um conceito diferente em termos de terra, né, que está tristemente ausente de todas as percepções de reforma agrária, não só no Brasil, como em outros países do mundo também. Uma posse da terra para a glória de Deus, não do MST ou de qualquer outro movimento. Boaz age como resgatador quando ele decide assumir também o cuidado de Ruth, que era também um cuidado de Noemi. Ele age assim como Goel, resgatador, para manter vivo o nome da família. Então, esse menino que eventualmente nasceu desse casamento, Obed, não foi chamado Obed ben Boaz, mas foi chamado Obed ben Malon, que era o pai, o marido original de Ruth. Interessantemente, essas duas genealogias desses dois atos de resgate aparecem na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E esse link, né, palavra moderna, esse elo, não pode ser perdido. A genealogia do grande resgatador lá na frente, nós vamos chegar lá, contém os nomes dos resgatadores, daqueles que supriram a descendência para outros. Judá, por meio de Tamar, e o nome da mulher está na genealogia, também é uma genealogia feminista lá em Mateus capítulo 1, e o nome de Ruth está na genealogia. O conceito aí. E a chave é o relacionamento familiar, há uma proximidade, uma identificação entre quem tem o problema e quem resolve o problema. A outra palavra hebraica
a palavra padá aparece num contexto um pouco diferente. Aparece no relacionamento entre Israel e Adonai, o Deus de Israel. Israel desceu ao Egito e, conforme a promessa que Deus havia feito a Abraão, foi ali escravo por cerca de 400 anos. Peregrinou ali e foi duramente oprimido, particularmente na segunda metade da sua permanência no Egito. Mas Deus intervém, ele irrompe na história, lá na sarça ardente, e diz a Moisés: ouvi o clamor do meu povo. Por isso eu estou enviando você, Moisés, para libertar Israel do Egito, para redimir o meu povo da escravidão. E novamente a história é conhecida de vocês. Moisés apresenta aquela série enorme de desculpas. Quem sou eu para tirar Israel do Egito? Moisés estava com um problema de percepção. Deus falou: eu vou libertar, por isso eu estou mandando você. E ele pergunta: quem sou eu? Muitas vezes nós fazemos isso também, né? Êxodo capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 4, 23. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, meu primogênito. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Essa ameaça terrível não penetra os ouvidos de Faraó. Ele endurece o seu coração, ao ponto que depois Deus, já que ele tinha endurecido, dá o empurrão final. E chega aquela hora lá em Êxodo capítulo 12, em que o anjo da morte passa por toda a terra do Egito, e em todo o lar onde havia filhos, houve luto e pranto e dor por causa da morte dos primogênitos, desde o mais humilde servo até Faraó. Êxodo 12, 29, diz o seguinte: então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Esse conceito aí é importante para nós, porque não fosse a provisão do próprio Deus, os próprios israelitas teriam experimentado essa dor, esse sofrimento terrível. A partir daí, daquele conceito de substituição provido pelo Cordeiro Pascal, lá em Êxodo, traz consigo a ideia de que todos os primogênitos seriam consagrados ao Senhor em Israel. Deixa eu ver uma coisa aqui: quantos são filhos mais velhos aqui? Particularmente, vamos deixar todos os filhos mais velhos levantarem a mão. Ok, agora os homens mais velhos, filhos mais velhos, levante a mão. Diminuiu bastante o número, mas ainda tem alguns, como eu, sou filho mais velho. Na cultura de Israel, nós pertenceríamos, por direito nacional de resgate, ao Senhor. Corporativamente, os primogênitos de Israel teriam que pertencer ao Senhor. Deus, uma vez mais, por motivos pessoais dele, por motivos de plano de trabalho, exige que os primogênitos sejam resgatados. Ele provê toda uma tribo que tome o lugar dos primogênitos para ser dedicada a ele em serviço. Mas exige de todos aqueles que são primogênitos que uma oferta seja feita e um pagamento seja efetuado. E aí nós chegamos em Êxodo capítulo 13, versículo 12. Êxodo 13, 12. E a palavra do Senhor, talvez seja melhor começar com o versículo 11. Diz o seguinte: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor.
Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Então essa prescrição era uma prescrição abrangente que vinha desde os primogênitos humanos até os primogênitos dos animais. O primeiro era dedicado ao Senhor. Os animais que não eram apropriados para sacrifício tinham que ser resgatados. Caso contrário, eles seriam mortos, não sacrificialmente, mas mortos. E Deus diz, você pode preservar esse animal útil a você, resgatando-o, dando por ele um preço de vida, por assim dizer. Israel, como primogênito de Deus, fora libertado. E esse conceito de algum pagamento vai continuar a aparecer ao longo das Escrituras e chega até aos profetas, que vem no futuro um pagamento efetuado pela libertação, pela preservação da vida da própria nação e da própria Jerusalém, porque Deus intervém na história para resgatar o seu povo. Vamos dar um salto de mais ou menos 800 anos de história e abrir para o livro de Isaías, capítulo 35, versículo 10. Esse capítulo está naquela parte de Isaías onde ele retrata a grandeza do reino de justiça que o próprio Senhor vai estabelecer para o seu povo, em contraste com os reinos de impiedade, de injustiça, de maldade que Israel tinha conhecido, particularmente Jerusalém tinha conhecido, durante o reinado de Acaz, e eventualmente viria de novo a sentir depois no reinado de Manassés. Isaías 35, 10 diz o seguinte: e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cânticos de alegria, duradoura alegria corará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Vem aí um dia em que toda essa angústia, toda essa frustração, toda essa morte e dor e sofrimento serão substituídos. Isaías, em outra passagem, no capítulo 61, descreve isso como a troca da cinza e da veste de luto, de viuvez, pela veste de júbilo, de casamento. E descreve que Deus ainda irá de novo tomar para si a sua esposa. Em Isaías capítulo 51, versículo 11, nós encontramos a continuidade desse conceito. Os resgatados do Senhor voltarão. Isso não é simplesmente um Exodus, aquele filme lá da década de 60, retratando o retorno de toda aquela geração de judeus europeus, particularmente do leste europeu, voltando a Israel para retomar ali a sua terra. É muito mais do que isso, porque esses que voltaram nos anos 40, nos anos 50, voltaram sem um conceito de resgate. Não se trata de cumprimento de profecia, pelo menos desta profecia aqui, é simplesmente um retorno humanista de pessoas ateias para um país sem Deus. Mas no futuro não será assim, porque haverá um resgate. O preço que foi pago pelo servo do Senhor, o contexto aqui em Isaías 51 é o servo do Senhor, capítulo 50, capítulo 52, 13 a 53, 12, fala do servo, e o conceito de resgate vem nesse contexto. Um dia o pagamento que foi efetuado pelo servo será aceito pelo povo, e eles serão de fato resgatados pelo Senhor. Não apenas no sentido físico, não apenas no sentido político e territorial, mas no sentido espiritual, que é aquilo que dá base, sustento e razão de ser para todas essas outras experiências. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, não com metralhadora Uzi. Alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Vocês seminaristas, que têm que estudar essa baboseira toda sobre um segundo Isaías e um terceiro Isaías, observem a semelhança de
temas entre o suposto segundo Isaías e o primeiro Isaías lá. Capítulo 35 do primeiro. Capítulo 51 do suposto segundo. Para vocês que não são seminaristas, pode esquecer isso que eu estou falando. Né? Nós sabemos que só tem um Isaías. Mas tem uns doidos que estudam a Bíblia aí que acham que no livro de Isaías foi escrito por várias pessoas. Foi um trabalho de comitê. Não tem comitê. E uma das provas que não tem comitê é porque esses mesmos temas perpassam todo o livro de Isaías, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte do livro de Isaías. E essa não é a única prova, mas é uma das provas da unidade desse livro. Essa percepção de que o Deus soberano estava agindo para resgatar de maneira definitiva o seu povo. E Ezequias e Ciro eram meras figuras, retratinhos 3x4, daquele pôster gigantesco que é o servo do Senhor, que efetivamente irá realizar essa redenção, que é mais do que só uma redenção de Israel, é um resgate cósmico. Os efeitos daquele sequestro original, daquele terrorista em forma de serpente, lá no Jardim do Éden, só serão finalmente vencidos quando o servo do Senhor realizar essa redenção, esse resgate cósmico, cujo preço já foi pago, mas cuja realidade ainda não se concretizou na sua totalidade. Zacarias também vai nos dizer isso. No capítulo 10, versículo 8, ele descreve, já na parte do seu livro que começa a se voltar para o futuro, versículo 8 do capítulo 10 de Zacarias diz o seguinte: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. O resgate foi pago, mas os sequestrados ainda não estão livres, para usar a figura dos nossos dias aqui. Os salmistas também experimentam de maneira especial esse resgate, e descrevem como o Senhor nos resgata do perigo. Vários dos salmos dizem isso para nós. No Salmo 26, no Salmo 31, no Salmo 34, e por amor ao tempo eu vou ler apenas o Salmo 34. Você tem aí as referências, eu peço que você confira ao seu prazer e gosto o que elas têm a nos dizer. Salmo 34, versículo 22, que no hebraico, se você estiver lendo no hebraico, é o versículo 23. Salmo 34, 22. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Esse versículo é muito lindo. E esse salmo que tem a experiência do próprio Davi, de como Deus intervém, ilustra um pouco para nós como que Deus faz isso. A relação desse salmo, historicamente, está com o Salmo 56 e com 1 Samuel capítulo 21 em diante. O nosso texto aqui diz: quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Esse é um exemplo clássico de que mesmo os grandes heróis da fé, mesmo aqueles que foram intitulados, o homem foi intitulado como o homem segundo o coração de Deus, tem os seus momentos de falta de fé, de depressão espiritual, por assim dizer. Davi pensa, não tem jeito, Saul vai me pegar de um jeito ou de outro, eu estou cansado dessa vida de cangaceiro, a melhor coisa é eu ir virar um mercenário de alguém. Ele foge para a terra do inimigo, pior ainda, foge para a terra da família daquele que ele matou no campo de batalha, Golias. Não sei onde Davi estava com a cabeça. Quando a gente para de confiar em Deus, a gente faz cada burrice. E Davi fez. Vai para lá. E ele tenta pela sua própria engenhosidade, pela sua criatividade, pelo seu charme, se fazer passar por uma pessoa cuja presença seja interessante para o rei. Mas a engenhosidade humana nunca é suficiente. E Deus precisa intervir e libertar Davi de uma situação
difícil. E ele escreve esse salmo com a plena consciência de que redenção, que resgate, não é simplesmente a nossa própria engenhosidade, o nosso jeitinho brasileiro, ou israelita, ou seja, qual for a nacionalidade do jeitinho. É a intervenção soberana, às vezes sobrenatural de Deus, em favor daqueles que confiam nele. O Senhor nos resgata do perigo. O Senhor nos resgata da opressão dos homens. De novo, Salmo 55, versículo 18. Dessa vez, Davi não nos dá a indicação clara da situação em que ele escreveu o Salmo. Mas o versículo 18 diz o seguinte: ele me guarda ileso na batalha. Essa tradução aí vem com esse verbo hebraico, padá. Ele me resgata na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Por fim, o salmista nos diz, é o fim desse ponto aqui, não se anime ainda não. O mais temível inimigo é também objeto dessa ação resgatadora de Deus. Ele intervém naquelas circunstâncias que seriam totalmente destrutivas para nós, à beira da morte. Aquela situação em que alguns já descreveram, está com um pé na cova e outro na casca de banana. Salmo 49, versículos 8 e 9 e 16. E os coraitas, salmistas anônimos, dizem para nós assim: homem algum, começando com o versículo 7, pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Meus irmãos, marquem esse versículo, porque no livro de Salmos esse é o maior vislumbre, é uma pequena janela aberta para a eternidade, e é uma transição preciosa do conceito de simplesmente permitir que o nome de uma pessoa viva nos seus descendentes, para a ideia de que há uma vida maior do que esta vida biológica. E que para esse tipo de vida, maior do que essa vida biológica, não há dinheiro, não há resgate, não há possibilidade de uma substituição, como havia no caso de um irmão morto que fosse substituído por seu irmão vivo. É algo que o homem não pode solucionar. Aqui nós temos o que nós chamaríamos de um pico de revelação no Antigo Testamento. Deus abre uma pequena janela e permite que os israelitas vislumbrem, além desta vida na carne, no osso, no sangue, a realidade de que há um problema maior, um problema que transcende o túmulo, que está além da doença e da fraqueza e da senilidade, um problema que é a nossa alienação, a nossa separação de Deus. E no versículo 16, o salmista nos diz, 16 no hebraico, 15 em português, eu esqueci de anotar isso aí, mais uma falha nossa. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura, do Sheol, e me levará para si. Meus amigos, esse é outro. Esse salmo aqui, se você nunca leu e nunca entesourou esse salmo, é uma das joias teológicas do Saltério. É a hora em que Deus está dizendo para o seu povo Israel: olhe para mim, além da sepultura, além desse reino dos mortos, sombrio e escuro e indefinido e vago, há uma realidade maior. Para aqueles que confiam em mim, eu os chamarei para mim. Esse salmo aqui é uma das bases sobre as quais o Novo Testamento vai edificar a doutrina da vida eterna e da ressurreição.
A ressurreição é a redenção definitiva de Deus em favor do homem. É a solução para o grande sequestro. Só que o salmista não diz como Deus vai fazer isso. Ele não diz por meio de quem ele vai fazer isso. A janela abre, nós temos esse vislumbre e rapidamente ela se fecha. Porque Deus está fazendo progredir a sua revelação. E nós vamos aguardar um pouco para saber como é que Deus vai fazer isso. Somente uma vez em todo o livro de Salmos, o verbo padá é usado em relação ao pecado. E é outro desses salmos de janela, de revelação. O Salmo 130, um dos mais belos do Saltério. Salmos favoritos de Martinho Lutero. Que ele chamava Salmos da Graça de Deus. No versículo 8. Eu tenho que ler o versículo 7 também. Salmo 137, 8. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal. A palavra hebraica, linda palavra hebraica, hesed. Aquele amor comprometido, aquele amor que não abre mão. Pois no Senhor há hesed e plena redenção, pleno resgate. Ele próprio redimirá a Israel de todas as suas culpas. E aí o foco que o Antigo Testamento vai dar para nós nessa atividade de resgate vai ganhando corpo. Não é apenas uma questão de solucionar o problema da morte, é uma questão de solucionar o problema da culpa, do pecado, dos efeitos da presença do pecado na nossa vida. Efeitos que são morais, que são emocionais, que são sociais e que são espirituais. E o salmista deixa claro, é ele que redime a Israel, a posição enfática aí, ele mesmo. Então nós sabemos que é Deus que vai tomar essa iniciativa. Claro, ele havia tomado, ele havia dado a Israel um sistema de sacrifícios para isso. Mas algo ainda precisava acontecer para que essa verdade fosse plenamente entendida. E nós vamos chegar no Novo Testamento então. É comum lermos e ouvirmos pessoas falando sobre Jesus Cristo como um grande mestre, como um pensador original, como alguém que era capaz de comunicar as suas ideias de maneira criativa e atraente, sem ser maçante, sem botar as pessoas para dormir, como os seus contemporâneos rabis faziam. Quando eu ouço alguém falar essas palavras, eu sei que eu estou diante de alguém que está fugindo de Jesus. Eu sei que estou diante de uma pessoa que está fazendo um esforço grandioso para não se defrontar com a realidade daquilo que Jesus disse a seu próprio respeito. Ele está arranjando uma desculpa para dizer que Jesus pode ser uma pessoa periférica na sua vida. E num auditório desse tamanho é bem possível que haja pessoas aqui fazendo exatamente isso, mantendo Jesus na periferia da sua vida, dizendo, Jesus é uma pessoa interessante para se ler a respeito, é uma pessoa interessante por causa da natureza criativa dos seus ensinos, mas ouçam o que esse rabi criativo, esse grande mestre, disse a respeito de si mesmo. Por palavra e por ação ele disse, eu sou Deus. Agora, grandes mestres, me desculpem a franqueza, não andam por aí dizendo, eu sou Deus. Quando grandes mestres começam a fazer isso, nós sabemos que está na hora de trancafiá-los em algum hospício. Quando eles costumam dizer isso, as pessoas começam a se afastar dele. A não ser que ele venha com essa mentira, que também é, de que todo mundo é Deus. Mas pelo menos aqueles que são honestos sabem que não são Deus. Eles sabem que são pessoas que ficam muito aquém até de uma verdadeira humanidade. Jesus, por palavra e por ação, disse, eu sou Deus. Ele fez parar o vento e o mar. E os discípulos perguntaram,
Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? A resposta a essa pergunta está embutida nela mesma. Quem no Antigo Testamento faz os ventos soprarem? É Deus. Quem é que abre o mar e acalma o mar? É Deus. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Deus. Nós já vimos ontem que ele toma para si o direito de ter servos e diz: quem me serve vai ser honrado pelo meu Pai, e meu Pai e eu somos um. Ele disse que era Deus. Mas ele disse também, Mateus capítulo 20, versículo 28, que daria a sua vida como um resgate. Abra lá para essa passagem, Mateus, para nós vamos ficar um pouco nela. Ontem eu enfatizei o conceito de serviço nessa passagem, usando a passagem paralela em Marcos. Hoje eu quero usar a passagem em Mateus para destacar o outro aspecto disso. Que o Filho do Homem não veio para servir, mas dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo anuncia que ele vai dar a própria vida. E aí eu me lembro do Salmo 49. Ninguém pode pagar o preço de uma vida. Porque mesmo que você entregasse a sua própria, supondo que ela fosse aceitável, ela seria suficiente somente para você. Não poderia substituir uma outra, porque aí você ficaria em dívida, nós estaríamos ciclicamente nos oferecendo numa vã tentativa de suprir aquilo que ninguém poderia suprir realmente. Mas ele diz, o Filho do Homem, o homem ideal, aquele que não merecia ser sequestrado, porque nunca desobedeceu ao Pai, deu a sua vida como um pedut, um padá, um resgate. Para isso, ele se tornou nosso parente. Em que sentido? Ele nasceu e experimentou as dores e as angústias da vida humana, a fome, a sede, o cansaço, o suor, a falta de sono, o medo, sim, até o medo. A angústia como nenhum de nós jamais vai experimentar, não importa por que traumas tenha passado. A minha alma está angustiada até a morte. Ele disse no Getsemane, ele se tornou um de nós. E por isso ele pode ser o nosso Goel, o nosso resgatador. Ele pode pagar o preço daquilo que perdemos. E ele pode pagar o preço da redenção da nossa vida. Porque além de ser um conosco, ele é um com Deus. E se algum dia você duvidar sobre aquilo que é mais importante a respeito de Jesus Cristo, lembre disso, a coisa mais importante de Jesus é que ele é Deus homem. Deus para ser suficiente para o resgate de todos nós. Homem necessário para que um igual pagasse o preço que era exigido não pelo sequestrador, mas pela própria justiça de Deus. Nossa condição original foi perdida. Nossa condição atual como pecadores impede que paguemos a nossa dívida. Mas Deus se interessou o suficiente por nós para vir. E Ele mesmo redimir-nos de todo o nosso pecado. Mas afinal, do que Jesus nos resgatou? Por que eu devo essa lealdade? Por que eu tenho que buscar essa intimidade com Ele? Porque Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele nos resgatou da maldição que a lei trazia. Vocês provavelmente ou leram a obra de Nathaniel Hawthorne, ou viram a perversão filmada por Hollywood da letra escarlate. Aquela mulher que é obrigada a andar com um A de adúltera nas vestes, para indicar a natureza do seu pecado. Meus amigos, nós não teríamos alfabetos suficientes para marcar
o nosso pecado diante de Deus. Não teríamos alfabetos e letras suficientes para pintar sobre nós, para qualificar a nossa condição diante de um Deus absolutamente justo e santo. O nosso pecado vai de A a Z. Se você arranjar um outro alfabeto, vai de alfa a ômega, vai de aleph a tal, qualquer outro alfabeto que você arranjar. Não seria suficiente. Mas disso Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição no nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. E morreu sobre a cruz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus tomou a iniciativa, Ele nos resgatou. Por meio de Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. A passagem de Efésios nos diz que Ele fez isso por meio do sangue derramado de Jesus. E aí nós fazemos de novo aquele link. Aquele primeiro animal no Éden. Aquele cordeiro no Pessah, lá no Egito. Aqueles animais que morriam anualmente no Yom HaKippurim. Todo ano, dia da expiação. O servo do Senhor, que dará a sua vida como um achama, uma oferta pela culpa, satisfazendo e pagando 120% da nossa dívida. Já havia correção monetária no tempo de Isaías e de Moisés. Suficiente para nos dar o perdão dos pecados, o cancelamento da nossa dívida para com Deus. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foram coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados da vossa vã maneira de viver. Jesus está falando aí de estilo de vida. O que é que nossos pais nos tradicionaram, para usar o verbo que Pedro usou lá? O que que eles nos deram como legado, como herança? Grandes realizações culturais, arte, ciência. Sim, mas um viver vazio. Disso Jesus Cristo nos resgatou. Por mais cheia de atividade que seja a sua vida, por mais valores que você possa ter conseguido incorporar ao seu estilo de vida, à sua casa, como disse meu saudoso amigo Sérgio Pimenta, você pode ter a sua casa forrada de bens, paredes e pisos cobertos de bens, a sua vida será vazia. Se você não for resgatado por Jesus Cristo. Se o sangue que Ele derramou, a vida que Ele entregou na cruz do Calvário como um pagamento a Deus pelo nosso pecado, não for apropriado por você em fé, não simplesmente conhecimento. Ontem, pastor Mauro me perguntou como foi a minha conversão. Eu vou contar a versão de 5 centavos da minha conversão. Vivi a minha vida inteira na igreja. Bisneto, neto, sobrinho de pastor. Aos 18 anos de idade, vi que a minha vida estava de perna para baixo, de cabeça para baixo, do avesso, e pensei que um ano em seminário pudesse me ajudar. Fui para o seminário, mudei de ambiente, a vida parecia fazer um pouco mais de sentido. Gostei de começar a estudar a Bíblia, teologia, hebraico, grego. Falei, é aqui que é o meu lugar. Larguei a minha faculdade de engenharia no Rio de Janeiro e vim para o seminário. O primeiro ano foi uma maravilha. Todos os conceitos novos, a ideia de que uma vida com Cristo é possível. Mas à medida que eu ia tomando conhecimento do que a Bíblia ensinava a respeito de mim, a respeito do homem, a respeito do futuro, meu coração começou a se angustiar de uma maneira tal que eu quase perdi a esperança de viver. Pacientemente, Deus foi removendo todos os obstáculos que eu mesmo levantava, a ideia de que era um pecador perdido e que vovô e vovó e titio não tinham poder para carimbar o meu passaporte para o céu. Num ato de suprema ironia, um pouquinho de humor macabro,
Deus me mandou no meu 3º ano de seminário para passar férias no Rio de Janeiro. A minha igreja me convidou para dar aulas de evangelismo. Estou eu aqui remoído de dúvidas por dentro, tentando ensinar para outros como evangelizar. Tem uma pontinha de humor sarcástico, assim, meio macabro de Deus nisso. Mas aquilo foi tão importante porque isso me empurrou para as Escrituras e eu pulei de cabeça no livro de João, no livro de Romanos, até que no dia 16 de julho a luz raiou, as escamas caíram dos meus olhos. E eu entendi que com toda a minha religiosidade, toda aquela bagagem religiosa, tradição, nome, eu ainda era um pecador que não tinha sido resgatado. Me ajoelhei na beira da cama, falei: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo hoje como meu Salvador. Confio em Ti para o perdão eterno dos meus pecados. E peço que Tu entres em minha vida. Aceitei ali o resgate que foi pago. E de novo eu imagino que num auditório desse tamanho tenha gente que está exatamente na mesma situação que eu estava. Talvez não esteja no seminário, talvez esteja no seminário. Mas você já confiou em Jesus Cristo pessoalmente para o perdão eterno dos seus pecados. Esse é o resgate que Deus mesmo providenciou, que garante que quando você terminar esta vida biológica, a sua vida eterna será passada na presença gloriosa dele. Não pelo que você possa oferecer a ele, mas por aquilo que ele fez por você em Jesus Cristo. Você tem essa certeza no seu coração. Se não tem, eu convido você a que considere muito seriamente aquilo que Jesus Cristo reivindica para si: o direito de ser o seu Deus e o seu Salvador. Ouça a voz dele. Receba o resgate que ele ofereceu a você. O que isso significa para nós? Que implicações isso tem para mim? Primeiro, que a minha vida não me pertence mais. Nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Significa que o propósito da minha vida mudou e mudou radicalmente. Agora eu vivo para a glória de Deus. Jesus Cristo morreu por todos, e Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Significa, minha gente, que a energia na minha vida, na sua vida, se você já confiou assim em Jesus Cristo, a energia da sua vida mudou. A motivação, aquilo que produz o seu desejo de viver, a sua razão de fazer o que faz. Já estou crucificado com Cristo. Morri com Ele sobre a cruz do Calvário e continuo crucificado com Ele. É a força do tempo verbal que Paulo usa. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em muitos sequestros no nosso mundo atual, sempre aparece um mediador. Via de regra, alguma figura religiosa que acha que vai ser de utilidade ali. Mas eu ainda não vi nenhum resgatador moderno que dissesse: deixe o sequestrado ir, fique com a minha vida. Só Jesus Cristo fez isso. Ele não fez temporariamente, ele não fez reservadamente, ele fez definitivamente, ele fez publicamente, assumindo a sua vergonha, o seu pecado, a minha vergonha, o meu pecado. Por isso, ele é digno de que nós o busquemos como a maior coisa do mundo, a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa com quem nós queremos conviver, passar tempo com o nosso resgatador. Saber
quanto lhe custou. Louvá-lo por aquilo que ele fez. Obedecê-lo em virtude do quanto ele nos amou e se deu por nós. Vamos baixar as cabeças e orar ao Senhor. Pai, fomos comprados por alto preço. Por isso a nossa responsabilidade é glorificar-te com o nosso corpo, com aquilo que somos. A nossa responsabilidade é vivermos não mais para nós mesmos, não mais para a prestação do carro, para a faculdade do filho, para o diploma, para o casamento, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Para aquele que não só nos abriu uma janela para a eternidade, mas que escancarou as portas do nosso cárcere e disse: venham comigo, eu já paguei o preço de seu pecado, o seu resgate já foi oferecido. Que ao meditarmos nisso e ao lembrarmos disso, ansiemos e nos entreguemos a uma vida de intimidade com o nosso resgatador. Pedimos em nome de Jesus. Amém.